Então vamos para o top 4. Temos um voto para o Fangio do Felipe Luna. Bruno? Meu Deus. Agora ficou difícil, Bruno. Ficou. Dois Agora tá pilotos bom. com 7 títulos mundiais. E com o domínio amplo dos números, das estatísticas e ambos muito longevos. Muito longe. Um piloto com 5 títulos mundiais e com tudo que o Fábio brilhantemente explanou. Nada contra esta figura, que é lendária, é o maior brasileiro e talvez seja o mais talentoso ou o segundo mais talentoso. O quarto maior piloto da história é Ayrton Senna da Silva. Voto para Ayrton Senna. Eu imaginei que eu, conhecendo o Bruno, eu já estava esperando esse momento. Fábio. Eu sei quem vai botar em primeiro. Eu sei quem o Bruno vai botar em primeiro. Cara, não dá para botar o Senna. Aí, nesse ponto, eu sou bairrista. Cara, para mim, o quarto maior da história, melhor. Assim, o maior em números é o Hamilton. Ele tem os maiores números da categoria. Maior número de vitória, pole, tudo. Mas, para mim, o maior número, o top 4 para mim é o Hamilton. Hamilton. Jorge. Então, aí, como a gente está agora batalha de aliens mesmo, só sobrou alien agora. Nesse caso, eu também acompanho o Fábio com o Hamilton, porque é fenômeno, é tudo que a gente sabe, é um piloto que eu também admiro pra cacete. O começo de carreira dele foi meteórico, absurdo. Mesmo cometendo os erros que ele cometeu, erro de principiante, ok, mas era um cara fenomenal. Só que o que acontece? Esse sim também pegou uma era de carro super dominante. Não querendo desqualificá-lo e não falando que ele não merecia. Mas o Hamilton é justo para ele um quarto lugar, mesmo sendo o cara que tem os maiores números hoje. Porque a gente pegou um período de muita dominância de carro para ele. Não também, que ele não merecesse, mas também. É isso aí mesmo. Quarto lugar. Tá ótimo. Então vamos lá. Temos quarto lugar para Lewis Hamilton. Fábio, nós estamos agora no top 3. São só 2 votos que o Hamilton teve. Ué, então, um do Fangio e um do Senna. Alguém... Peraí, o Luna colocaria o Hamilton em terceiro? Não, nessa lista eu colocaria ele em segundo. Eu não sei se a gente já tem algum ponto de convergência, algum outro piloto aí. Cara, é que assim, a gente tá fazendo mais aqui pelos votos, a não ser que você queira mudar o regulamento do top 3 agora. Mas 2 não é a maioria. Somos 4. 2 não é a maioria. Não, mas não é a maioria absoluta, é a maioria simples. E continua não sendo a maioria simples. Ué, 2 eu votei no Fangio, você votou no Senna. Porra. Coloca os dois o Bruno na tela aí. Pronto. Maioria. É que o cara não tá aceitando que o Hamilton não ficou no top 3, cara. É por isso. Tá bom. Eu acho que ele tá em segundo ou primeiro, mas a ré foi o que foi. Entendi o que você falou por maioria simples. O Hamilton teve 2 votos, os outros tiveram 1. Então, nesse caso, o Hamilton vai para quarto. O regulamento é esse. Se o regulamento é esse, tá de boa. É que eu não leio o regulamento antes de assinar, entendeu? Eu sei, desculpa aí. Verdade. Eu tava aqui. O quórum de instalação é 4 e tá bom, 2, os outros tiveram 1, é maioria simples. Vocês têm razão. Qual que é o problema aí? Nunca erraram, não? Nunca falaram nenhuma burrice? Esse animal aqui do meu lado tá falando que o Alonso é o segundo maior da história e ninguém tá zoando o cara. É óbvio. Tá bom. Top 3, já que ele me falou, o Lucas tinha falado para mim, o top 3, eu acho interessante. Agora é uma briga realmente de titã, né? Não é nem de alienígena, de titã. Agora sim eu consigo colocar o Fangio no top 3. Top 3 para Fangio. Então já temos 2 votos contando com o do Luna, né? Não preciso consultar o Luna, né, Luna?
Não, o Fangio pra mim tinha que estar no 7 lá, mas tudo bem. Bota ele no 3. Beleza. Jorge. O Hamilton Jorge. em quarto, meu Deus do céu, velho. Não é possível. Jorge, acho que o Fangio vai ficar em terceiro, a não ser que você queira colocar o Senna ali em terceiro. Pra gente empatar e tornar o caldo e pôr o Careca pra votar. Não, o Fangio tá justo o terceiro lugar, tá justo, tá bem. Tá realmente. É o local dele. Tá aí. Vocês vão fazer essa pachecada de o Senna em primeiro, já tô vendo. Tá bom. Tudo certo. Bruno, você também concordaria com o Fangio em terceiro? Não. Não concordaria, certo. E nem em segundo. E nem em segundo. Fangio é o Gold. Que isso. O Felipe Luna. É defensável a posição do Bruno, mas realmente não dá. Gente, em vez de fazer top 2, quem é o segundo maior, vamos fazer pelo Gold, né? Assim como acontece no Miss Universo. Sim, eu assistia com a minha mãe Miss Universo. Vamos lá. A Venezuela é o país que mais tem Miss Universo aí do mundo. Pois é, ou seja, quebra aquele argumento de que o cara, quando enriquece, fica mais arrumadinho. Quebra esse argumento, de alguma forma. Vamos lá. Na época que a Venezuela era rica, né? Não agora. Não, mas deve ter uma elite. Todo lugar, não importa a pobreza do lugar, existe elite em todo lugar. Tem, verdade. Vamos lá. Eu vou começar por ordem, eu vou fazer agora por ordem alfabética. Eu estava fazendo de forma mais aleatória. Então, o primeiro voto do Gold, que eu sei que o Bruno não concorda com nenhum, né? Mas, Bruno, o Gold entre os dois que você não concorda. Perfeito. Para ficar claro, na minha lista, Juan Manuel Fangio Gold é o maior. Sir Lewis Hamilton, o segundo maior. E Michael Schumacher é o terceiro maior. Ali ele e o Hamilton, nariz a nariz, disputando o segundo lugar. Então eu voto no Michael Schumacher, neste caso, como o maior piloto da história, se a comparação é direta com Ayrton Senna. Mas consistente, não é mais talentoso, mas mais consistente que o Senna e mais inteligente emocionalmente que o Senna. Por isso. Mais completo. Piloto nota 8, 9 em absolutamente todos os aspectos. O piloto mais completo da história do esporte. Porém, talvez um dos mais sujos, de fato. Ainda assim, talvez por isso eu coloquei ele em terceiro, não, na minha lista, né? E o Hamilton acima, por exemplo. Para mim, é Schumacher acima de Senna no que se refere a gigantismo e tamanho. Não necessariamente a talento apenas. Schumacher é meu voto. E eu sei que eu perderei 3-1. Então. Fábio, seu voto de Gold. O povo vai me chamar de Pacheco mesmo. Então, eu vou botar o Senna, porque o Senna, ele realmente teve uma... Ele conseguiu fazer o que muitos pilotos não conseguiram na sua história. Talvez o Schumacher conseguiu também, mas não conseguiu implementar isso. O Senna conseguiu andar tanto em carro ruim como em carro bom. E para provar isso, temos a temporada de 93, né? Aquele carro motor 2 gerações atrás da Ford, ainda conseguiu ganhar corridas. 3 corridas, se não me engano. Eu sempre falei aqui, inclusive teve um vídeo de um influenciador, ele é amigo do Bruno, esse influenciador. Ele fez uma escala, tipo assim, de 0 a 20, quanto cada piloto dirigir a briga. É quase isso. Só os cavalos que era meio diferente. E aí o Senna, ele, para mim, de talento bruto, né, velocidade pura, volta lançada, concordo com o Bruno que
faltava nele um pouco de inteligência emocional, principalmente com algumas situações, né, de campeonato. Mas para mim o Senna, ele realmente em qualquer lugar do mundo que não o Brasil. E aí Acho exagero. O Senna, para mim, eu voto no Senna por causa que ele realmente, para mim, em velocidade pura, o cara em talento bruto, ele, para mim, era muito acima de qualquer outro piloto que antes dele e que apareceu depois dele. Agora, é defensável que o Schumacher seja o GOAT também, apesar que não é meu voto. Mas o Schumacher, para mim, é como o Alonso, para mim, no meu ranking. O Alonso, as coisas que ele fez, para mim, tirou encanto, sabe? Acho que o Schumacher também, por mais que eu seja ferrarista, ele andou muito nessa linha tênue entre o esportivo e o antidesportivo, né? Principalmente na questão de jogar carro em cima que o Senna fez em 90 contra o Prost, mas foi diferente. Foi para vingar uma situação. Foi para vingar uma situação que não é certo. E isso eu acho que é a maior. Aí tá liberado. Não, aí tá liberado, Fábio. Mas. Só a provocação. Mas o Schumacher não. Deliberadamente o cara tentou tirar o Villeneuve, tirou o Rio. Tirou o Rio de 94. Então, assim. Por isso que o Schumacher, para mim, não tá como GOAT. Mas o Senna é o GOAT. Então, temos votos para Schumacher, votos para Senna, seguindo a ordem alfabética. Felipe Luna, o GOAT. Donington Park, 93. Mônaco, 1984. Dentre outras corridas icônicas que são incomparáveis. São incomparáveis com o esporte. Não fosse o acidente de 94, a gente não temos como saber, né, como seria o futuro. Talvez o Ayrton nunca mais tivesse ganhado títulos se não tivesse carros bons. É possível, né? Japão 88, como citou o Choronço aí. São tantas corridas e não... Quando a gente fala de piloto aqui, como vocês estão colocando tantas outras coisas, por exemplo, falaram que o Brabham tem a habilidade de criar o próprio carro e tal. O Fangio de se adaptar numa época rudimentar, e dentre outras coisas, é inegável dizer o quão o Ayrton foi marcante para a categoria. Não só pelo acidente, mas antes do acidente ele já era um cara extremamente marcante. Michael Schumacher pode ter os números que for, ele podia ser 16 vezes campeão do mundo, ele não conseguiria atingir isso. Primeiro pela hegemonia. O Ayrton não viveu uma hegemonia por questões técnicas. Quando ele teve uma hegemonia de carro, ele teve uma rivalidade dentro da equipe. Tá? Schumacher teve uma hegemonia onde a equipe era toda para ele e ele era o único piloto da equipe. Isso é fato. Ou alguém acha que o Irvine tinha condição de rivalizar? Até o Rubinho, que eu acho que tinha. Ferrari zoou o Irvine lá no Japão, pô. Ferrari não quis que o Irvine fosse campeão. Sim, e o Rubinho, até eu acho que ele tinha condição de rivalizar com o Schumacher tecnicamente, mas a Ferrari não queria. Para mim, isso é óbvio. Não coloco o Schumacher sequer no meu top 10, se vocês querem saber. Isso é polêmico. Não coloco. É um bom piloto? Mas assim, a maioria dos títulos foi andando sozinho e outros títulos foram trapaceando, seja por jogar o carro em cima do outro, tentar jogar o carro em cima do outro, ou andar com suspensão ativa, andar com outras coisas. É um absurdo colocar o Schumacher, para mim, no 5 mais. No meu top, o meu top 5 é Ayrton Senna isolado, depois de 20 km vem Lewis Hamilton, aí Lauda, aí pode pensar em outras coisas, mas para mim o Schumacher fica inclusive atrás do Fangio. Então é óbvio que o Ayrton em primeiro, isolado. Olha, só um comentário aqui. 2 horas vendo essa P para terminar em Pacheco. E pensa só, todo mundo chamando de pachecada, isso é um argumento a favor do Ayrton, viu? Vocês não estão sabendo argumentar. Porque se é óbvio, se é tão óbvio assim que o Ayrton é o melhor da história, então a gente tá certo, né? Obrigado. É verdade. Então agora
É verdade. O último voto vai ser para o Jorge. Só um Quem é parênteses o antes. Só um parênteses antes, se o Jorge me permitir uma parte. Não lhe dou a parte porque você não tem este minuto. Não lhe dou a parte. Desculpa. É que eu tenho personalidades que moram dentro de mim, elas brigam às vezes, mas vamos lá. Cara, o Luna falou, por exemplo, do Grande Prêmio da Europa em Donington Park, de 93. Exemplificou, né? Cara, Luna, 1000 perdões, cara. Mas quando você fala de Schumacher, Senna, Fangio, Hamilton, pelo menos desses 4, eu não vou nem falar de outros. Todos eles têm um rol interminável de corridas desse tipo, serem em Donington. Assiste o Grande Prêmio da Europa, da Espanha de 96. A aula que o Michael Schumacher deu, andando de 4 a 5 segundos por volta mais rápido que os outros, sem ter o carro mais dominante do grid. Nesse patamar de genialidade, até o Alonso, você citou o Grande Prêmio da Europa de forma acertada. O cara que tem esse nível de talento... Por isso que ele é segundo. Pô, com certeza. Aquela corrida de Spa 98. Com certeza o Niki Lauda pegou fogo, virou um boneco de cera, ganhou 3 títulos, 2 depois de pegar fogo, e ele é menos relevante que o Alonso. Não, deixa eu só te fazer uma pergunta, então. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquela pataquada que o Schumacher fez em Spa-Francorchamps, em 98. Você já viu o Ayrton fazer algo desse tipo? É lógico. Já viu o Ayrton? O Ayrton Senna bateu no cara que tava desclassificado com bandeira preta. Não. O Ayrton... o Felipe, aquela do Schumacher não foi culpa do Schumacher não, velho, nesse Spa. Que isso? Foi culpa do puta. Que isso? Meu Deus. Você viu o Ayrton fazer tudo que o Schumacher fez? O Ayrton perdeu pro Rosberg? Não, né? Ah, tá. Se o Ayrton tivesse 59 anos, o Ayrton perderia pro Lance Stroll. Vamos seguir. Provavelmente. Não, que isso. Vamos seguir. Não, aí também não exagera. Não exagera. Stroll? Que isso. Acho que passei do tom, concordo. Schumacher simulou batida em Mônaco para terminar o quali aqui, ó. O Choronço me lembrando aqui, ó. O Senna ganhou 2 títulos na carreira dele jogando o carro em cima do adversário. Moralmente, ele também não tem todas essas credenciais. Vê lá como que ele ganhou a Fórmula 3, Felipe. Como ele foi campeão da Fórmula 3. E contra quem? Vê o grande gênio que ele disputou o título da Fórmula 3, quem era? Agora eu não lembro se era o Brando ou o Derek Warwick, mas assim, era um ninguém. Derek Warwick. É um cara que não foi nada na Fórmula 1. Porque ele não deixou. O Senna vetou o Derek Warwick na Fox. O cara era bom, velho. Não, claro que era bom, mas assim, nesse nível de atuação, você vai ter... Tem 2 corridas que o Schumacher ganha na Hungria. Uma vez ele ganha fazendo uma parada a menos, outra uma parada a mais, em anos seguidos. Cara, você tem um rol de atuações. Sobrando daquele jeito? Ele podia andar de ré, velho. Não era carro sobrando, cara. Isso é outra lenda. Não, velho. O carro de 94 da Benetton não sobrava, o de 95 não sobrava, o de 2000 da Ferrari não sobrava, o de 2003 da Ferrari não sobrava. O Schumacher ganhou 2 títulos com carro sobrando, só. Ele tem 7. Ele ainda assim teria 5 sem ter o carro sobrando. Mas beleza. Tá tudo certo. O Galvão entrou na cabeça dele. Tá tudo absolutamente certo. É opinião. Eu tô dizendo que este argumento específico, só esse argumento. Donington Park. Donington Park, velho, se você quiser puxar o Fangio, o Hamilton, até o Alonso, você vai conseguir usar argumento igual. Você vai puxar lá o Grande Prêmio da Europa em Valência. Eu usei várias corridas. E você vai falar, ali o cara tirou leite de pedra. Isso aí, para um gênio, tirar leite de pedra é a parte mais fácil. O difícil é a constância. O difícil é você se manter no mesmo nível por bastante tempo. Sim. Outros fatores são difíceis. E todos esses aí conseguiram, cada um, a sua proporção. Não tem problema colocar o Senna em primeiro. Em nível de talento, ele pode estar lá. Até no momento do acidente, no momento do acidente em Imola, com aquela carroça daquela Williams, ele estava à frente do Michael. Quantos pontos ele tinha no campeonato, Felipe? Conta pra gente aí. 0. Aquela Conta pra gente o que ele fez no Grande Prêmio do Brasil, que delícia. Você falou que ele não fazia presepada? Conta aí pra gente como é que ele rodou no Grande Prêmio do Brasil. Amigão, ele não é um super-herói, não. Nenhum deles é. Jorge, me ajuda aí, velho. O cara quer dizer... O carro de 94 não era tão ruim assim. Carro de 94 não, era ótimo, era maravilhoso aquele carro, era ótimo. Era o melhor. O carro era o melhor. Era o melhor carro do grid. Segundo o Bruno. Mas eu falei isso. Tô dizendo que o carro era patético. O Lucas daqui a pouco. O Damon Hill perdeu o campeonato por um ponto. O carro não pode ser patético.
Aliás, Não, cadê velho. o Damon Hill no top 26 aí? Já que o carro era tão ruim aí. Nossa. Mas assim, abrindo O carro a melhorou, né? votação final, Claro. bom, não tem como ser diferente. Eu vou justificar também o Senna como GOT. Por quê? Porque houve uma construção também. A Senna não sabe acertar carro de um outro piloto Mentira brasileiro, também. tal. Houve também o Prost falando, Senna era favorecido na McLaren, tal. O fato é o seguinte, é um cara que é um ponto fora da curva, velocidade natural dele já era absurda, ele sim era um bom acertador de carro, as pessoas não conhecem, mas ele fez uma prova até com aquele Porsche 963, ele deu Em Spa, né? toque para a Em Spa, né? equipe, em Spa, ele deu toque para a equipe, o carro simplesmente ganhou na classe dele na outra corrida. Simplesmente. Ou seja, o cara também tecnicamente era bom. E era rápido naturalmente. Então é a junção da técnica com a velocidade pura. Coisa que é muito, muito, extremamente difícil de encontrar no nível que ele encontrava. Olha, tem até a arte especial aí do Senna Gota. Só que o que acontece? Além disso, claro, ele cometia erros, sim. Tinha pontos que ele passava do pontos, certamente, por ser um competidor irrestrito como ele era, com certeza. Agora, não dá para desprezar toda a beleza técnica do cara. É impressionante, realmente. É impressionante, porque não é uma época fácil. Apesar de ele ter a dominância, ele tinha o Alan Prost do lado. O Alan Prost, que não era um cara bobo. Se vocês verem o onboard dos dois, eles telegraficamente estavam com a mesma tocada. O Prost, até como o Bruno falou, ele era um cara até mais constante. Isso faltava um pouco no Senna. Só que quando o Senna dava uma volta matadora, acabou. Acabou mesmo. Suzuka 88, né? O que aconteceu lá foi 12 segundos em 4 voltas. O cara abriu. O cara pegou o Prost. Até o Prost falou: o cara fez isso, merece ser o campeão. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Prost falou. Então é um cara que, em termos de talento puro, dificilmente chegaremos a ver outro. Rei do câmbio manual também, como o Felipe do Automobilismo Brasil falava, o cara fazia toda a árvore de marcha, redução, e um tempo absurdo. Peguem os seus Celtinhas, carro manual que for, tenta fazer a árvore toda como ele fazia. Não dá. O cara tinha talento mesmo, absurdo. Então, não tem como discordar. Schumacher, outro também que não dá, apesar das vigarices, apesar de jogar carro em cima, apesar de tudo que aconteceu, o cara também tinha uma tocada absurda também. Não tinha como chegar perto, mesmo com um carro semelhante. Né? São caras que estão a níveis que a gente não vai conseguir ver de novo. Max Ô, Jorge, eu Verstappen acho que não o que está você nesse nível, falou, dos dois. o que você falou, me lembrou Interlagos 91, né? Quando que a gente vai ver, você falou da marcha, né? Interlagos 91 também é uma coisa que, por mais que os outros tiveram grandes exibições, talvez o momento que eu mais me lembrei de Interlagos 91 com outro piloto foi o Hamilton ganhando sem um pneu. Que também foi algo bem situacional, já tinha um tempo à frente, né? Conseguiu, mas incrível. Incrível. Diferente, mas... Schumacher tem um pódio com o câmbio travado praticamente a corrida toda. Numa mesma marcha. Não é 6, 7 voltas, 10 voltas. Então, assim, esses caras nesse nível tem... Hamilton, Schumacher, Fangio e Senna são semideuses. Semideus. É esse nível aí. Do Lauda para trás, talvez mas esses 4 em específico são semideuses. Interlagos 93 mesmo, a passada que ele dá no Rio lá, absurda. Absurda o que ele faz lá no Inter. É um negócio que, tipo, coisa de gênio mesmo. Assim, é um negócio que
Poucas vezes a gente vai ver outra coisa. O Verstappen mesmo, ele chegou detonando numa Toleman? Não chegou. Demorou uma cotinha para ganhar a corrida. Demorou uma cotinha. Senna com um carro ruim, não chegava abaixo de quinto em campeonato. Não chegava abaixo de quinto. A gente já fez os piores resultados do Senna, não tem abaixo de quinto. Então o cara é outro patamar mesmo, assim, né? Não tem como fugir disso aí. Mesmo a gente sendo brasileiro, mesmo o pessoal falando que a gente é Pacheco e tal, não tem como. O cara é gote mesmo. Cara, eu nem torço pro Brasil. Eu não torço pro Brasil, eu torço pra Itália. Tem uma bandeira da Itália aqui, ó. O coração é italiano. Não tem como dizer que é Brasil. Realmente é. Tanto que o cara é adorado no Japão, em vários lugares do mundo. Não é só. Não é uma questão nacional. Claro que tem, né? Não vou negar, não vou dizer que não tem. Mas é diferente, né? Outro nível.